Bem-vindos à nossa aula. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, desse bimestre. Hoje na modalidade gravada. Bem, então vocês prestem bastante atenção no que eu vou explanando ao longo da aula. Qualquer dúvida no que diz respeito ao assunto, você pode parar o vídeo, voltar, Então a vantagem da aula gravada é essa, que a aula fica à disposição do aluno para possíveis dúvidas. E isso auxilia muito o aluno na hora de estudar. Então, vamos iniciar. Hoje nós iniciaremos a terceira unidade. Essa terceira unidade, ela trata justamente da população brasileira. E a população brasileira, ela tem apresentado modificações ao longo das décadas. Desde que o IBGE vem acompanhando, através de seus censos, certo? A evolução do crescimento populacional brasileiro. Então, o Brasil ele tem modificado muito, principalmente nas últimas décadas, o que dá para justamente traçar um perfil da nossa população. Por que é importante, eu poderia perguntar assim, por que é importante, então, fazermos um acompanhamento a respeito da população? Por que o governo ele investe milhões para fazer um recenseamento, para saber qual é a população de cada município? Então, justamente porque o governo ele investe, ele quer saber qual é a população do Brasil, do estado do Rio Grande do Norte, dos municípios de Severiano Melo, de Marizal, e encaixar essa população em determinados perfis, a população, qual o número de habitantes de 0 a 14 anos, de 14 a 36 anos. Então, ele vai obtendo essa série de informações para traçar o perfil dessa população, E depois ele vai agregando a isso perfis socioeconômicos, quanto ganha cada pessoa. Então, e com base nessas informações, o governo ele vai poder traçar o perfil socioeconômico de cada estado, região, certo? E saber qual é a população que está, o número da população que está em maior fragilidade, qual o número de idosos dessa população. Por quê? Porque isso é importante. Se a população, a maior parte, é de idosos, significa dizer que existe já a criação de determinada política para o acompanhamento desses idosos, certo? Determinados especialistas na área da saúde, como por exemplo os geriatras, ou ao contrário, se a maior parte da população estiver na faixa, entre 0 e 14 anos, qual vai ser a política econômica? A política econômica já muda, as políticas econômicas e sociais, que vai ser prioridade investimento em educação para formar essa população, que vai ser investimento na área da saúde, vai ser no aspecto de pediatria. E assim, pessoal, isso é importante para traçarmos justamente essas políticas. Então, muitos dos aspectos da população brasileira são pesquisados pelos órgãos de governo, institutos de pesquisa, universidades, entre outros objetivos de divulgar dados e informações e orientar ações dos governos nas áreas da saúde, educação, transporte. Eis aí todo esse aparato de informações que é necessário ter a respeito da população. Então eu vou avançar aqui para vocês e vou dar uma aprofundada aqui no assunto, beleza? Então pergunta aqui, quem somos? Então, baseado nesses quem somos aqui, traz aqui os países, com grandes populações no globo terrestre, certo?
Você tem aí China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, certo? E aí a média, né, estimada, né, da população. Então, para você ter ideia, né, olha aqui, a China, 1 bilhão e 400 milhões. 1 bilhão 400 milhões, né, de habitantes. E o Brasil, 208 milhões. Então, quer dizer, é uma população, só para você ver aqui, né, astronômica, né, o número, e isso faz com que o país ele necessite de investimentos em determinadas situações. Imagine aqui, se você tem aqui uma população dessa daqui como a da China, de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, 50% dessa população é idosa, acima de 60 anos. Então você está dizendo aqui, eu estou falando aqui, pessoal, em um número de 700 milhões de pessoas acima de 60 anos. Então tem que ter muito investimento na saúde dessas pessoas. Tá? Então veja só. E aqui é com base nisso também que eu posso trazer a seguinte situação, né? Como é que um país ele planeja o seu desenvolvimento. Eis aí a situação. Então, vou passar aqui, né, essa página aqui, página 68, né, vocês já vão destacando aí, certo? Que eu vou querer que vocês respondam essas questões, 1 e 2, 68. Primeiras questões que eu estou passando dessa nossa aula, tá bom? Então, avançando aqui, então. A população total do planeta Terra, em 2017, era estimada em cerca de 7,5 bilhões de pessoas, distribuídas de forma irregular. A China é o país mais populoso do planeta, a maior população, cerca de 1,4 bilhões de pessoas. Gente, olha aqui a diferença, né? Então, a população do planeta é de 7,5 bilhões. Só em um único país você encontra 1,4 bilhões. Então é muita coisa, certo? E a China é o país mais populoso do mundo, né? Seguido pela Índia, Indonésia, Estados Unidos, né? E o Brasil, né, com sua população estimada aí em 208 milhões de habitantes em 2008, hoje nós já chegamos à cifra dos 210 milhões de habitantes, certo? E daí, pessoal, vários países apresentam, né, uma população bem menos numerosa, como é o caso do Paraguai, que apresenta aí 3,4 milhões de pessoas, né, bem menor o número de habitantes. E o que acontece, né, com isso, certo? Não é só você extrair o número. Brasil tem 210 milhões de pessoas. Não, né? Não. Como é distribuída, onde é que se concentra a maior parte da população brasileira. Dessa população brasileira, qual é a faixa etária? A maior parte da população está em que faixa etária? Entre 0 e 14 anos, na faixa etária entre 14 a 50 anos. Então isso aí é importante porque justamente, como eu disse a vocês, as políticas sociais que vão ser traçadas para esse país, certo? Então veja só, assim, quando utilizamos o termo populoso, estamos nos referindo ao número de habitantes. Então, e quando você se refere, existem aqueles termos, né? Populoso e povoado. O Brasil é um país populoso? Porque tem uma grande população geral, mais de 200 milhões de habitantes, é um país populoso. É um país povoado? Nem tanto, né? Povoado é no que diz respeito, assim, quando você pega o território e divide pela população, certo? Então você vai ter uma população média, né, de 22 habitantes por quilômetro quadrado no Brasil. Então não é um grande número. Você pega essa mesma situação aqui, você vai para Mônaco, você vai para Singapura, Hong Kong, você vai ter por quilômetro quadrado uma população de 18 mil habitantes. Então olha aí, né, bem maior. Então, por exemplo, Hong Kong é muito mais povoado do que o Brasil. Por quê?
em um quilômetro quadrado você encontra muito mais população. Então veja só, certo? Apresenta o conceito populoso, né? Também é utilizado para comparar o total de habitantes de um território. Por exemplo, o Brasil, certo? É mais populoso do que a Colômbia, lógico, né? A Colômbia tem 49 milhões de habitantes, né? É mais populoso, o Brasil é mais populoso do que o Canadá, né? Que tem 36 milhões de habitantes, e a Colômbia, que tem 49, ela é mais populosa do que o Canadá. Bem, então avançando aqui, a população brasileira, ela cresceu, né, em diferentes ritmos ao longo do tempo. Então você vê aqui, né, tabelas sobre a população e censos, né, desde 1872. Lógico, gente, vocês têm que ver aqui, fazer uma certa relativização, né, no aspecto do que diz respeito assim, um censo feito aí há mais de 100 anos, como é o caso aqui, por exemplo, o censo de 1890, 1872, né? Então, você tem aqui algumas margens, né, de erros bem maior do que você ter hoje o censo a partir do ano 2000, né, o ano 2000, o ano 2010, certo? Ano 2020, o Brasil ia fazer outro censo, no entanto, né, devido à realidade que nós vivenciamos, não foi tão aprofundado. E o que acontece? Hoje nós temos um grau de informação muito grande a respeito do perfil brasileiro. Se vocês entrarem no site IBGE Cidades, certo? Você consegue traçar o perfil de cada município. Os mais de 5.570 municípios que o Brasil tem, certo? Você sabe o perfil da população de cada município. Bom, e aí eu destaco aqui novamente, né, página 69, marquem novamente. Eu quero a questão 3 e 4 da página 69, certo? 3 e 4. Na 68, 1 e 2. Na 69, 3 e 4. Avançando então aqui, os fatores que explicam, né, essas mudanças ao longo das décadas, né, existem vários fatores que podem explicar a mudança de crescimento populacional. Entre os principais a gente tem aqui a questão migração, o movimento que a população faz, né, dentro do país, certo? Ou até mesmo fora, certo? Então, o saldo migratório é positivo, certo? Quando o número de entrada de pessoas no país ou na região é maior do que o de saída. Então, significa que essa população está crescendo, certo? E também o aspecto de nascimentos e mortes. Outro fator que é analisado, né, que é a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade. Então, o que é isso? Né? A taxa de natalidade é o número de nascidos vivos. Então, aí você pega aí a cada 1.000 nascidos vivos, certo? Porque é dado por 1.000, né? Número de nascidos vivos. Então, a cada 1.000 nascidos vivos, certo? 980 chegam à idade adulta. Um exemplo aí, certo? E o IBGE ele avalia um exemplo também, né? Para saber o crescimento da população. É assim, quantas pessoas nasceram no município no ano de 2021? Né? Então, teve 500 nascimentos. 500 nascimentos. E quantos óbitos teve no ano de 2021?
teve, como nós estamos enfrentando uma problemática de saúde, né? Essa pandemia. Então, digamos aí, nasceram 500 crianças e morreram 700 pessoas no ano de 2021. Então, quer dizer, a população está diminuindo. Né? A população está diminuindo desse município. Por quê? Está morrendo mais gente do que nascendo. Isso aqui, ao longo de décadas, se permanecer desse jeito, a população vai ter uma drástica redução. Da mesma forma, se a gente inverter. Né? Digamos que nascem, em 2021, nasceram 700. Inverti aqui, gente, nascimentos. Nasceram 700 pessoas. E quantas pessoas vieram morrer em 2021? Independente da forma, né, em que veio a falecer, se foi acidente, se foi assassinato, se foi infarto. Quero saber o número de óbitos. Quantas pessoas vieram a falecer? 500 pessoas faleceram. Então, aqui está. Né, essa população está crescendo. Né, tem 700 nascimentos e tem só 500 mortos. Eu disse que só, mas não que isso não seja algo impactante, né? Então, veja só, isso aqui é uma forma de se analisar o crescimento populacional. Isso aqui, você coloque isso ao longo de 100 anos, nesse mesmo ritmo, né? Ao mesmo tempo que se avalia o perfil da população. Que perfil da população? O número de filhos por casal, que se alterou demais nos últimos anos, certo? Então aqui, olha, o crescimento, o grande número de imigrantes que entram no Brasil, né, fez com que a população crescesse mais rapidamente, entre 1880 e 1930. Então o Brasil recebeu muita população estrangeira entre esses anos, né? Chegaram ao Brasil mais de 4 milhões de pessoas, mais de 4 milhões de pessoas, nos mais diferentes países, né? Nós temos no Rio Grande do Sul colônias de italianos, de alemães, em São Paulo, né? Você tem o bairro da Liberdade, que é uma parte do Japão no Brasil, né? O bairro da Liberdade é predominantemente por japoneses. Então foram populações, né, que vieram tentar a vida no Brasil e contribuíram para a nossa formação no que diz respeito ao aspecto cultural. Também houve, isso aqui recentemente, né? E eu ainda devo enfatizar um exemplo, né, que o Brasil, o aspecto histórico do Brasil, que se você for analisar o nosso aspecto histórico, desde o período em que nós éramos colônia de Portugal, o Brasil já recebia uma população gigantesca de imigrantes, né? Eram escravos, certo? Então os portugueses traziam para a região ali de Salvador, Pernambuco, que eram regiões produtivas de cana-de-açúcar. Nesse período de cerca de mais de 300 anos de colonização, entrou no Brasil mais de 4 milhões de imigrantes. De escravos. Né? De escravos. Então, isso fez com que também essa população, ela moldasse, né, praticamente a gente pode dizer assim, o aspecto cultural do Brasil. Salvador é uma prova, eu diria que é uma demonstração, né, da cultura afro para o Brasil, no aspecto da música, do axé. Observe, aquilo ali tem traços culturais da África, né? No aspecto religioso, né, Salvador tem aí uma forte característica do candomblé. Então, religiões de origem afro. Então, cada povo, né, que veio para o Brasil trouxe sua contribuição cultural. Continuando, então veja só aqui você tem aqui uma análise de 2 fotografias. Observe, olha, pode dizer aqui, né? Deixa eu ver aqui, tá aqui, uma foto do início do século XX, 1911. Você vê aqui esse senhor, né? O pai, a mãe e olha os filhos, bem numerosa.
Olha o perfil da população brasileira como mudou. 2018. Olha aqui o perfil. O pai, a mãe e um filho. O que aconteceu ao longo aí desses mais de 100 anos? O perfil das famílias também mudaram. As famílias que eram normais ter muitos filhos, era comum ter muitos filhos, atualmente prefere ter 1, 2 filhos no máximo. 3 filhos hoje, um casal que hoje tem 3 filhos, já é exceção, pessoal. A maior parte da população é 1 ou 2 filhos. A maior parte é só isso. Por quê? Porque tudo isso faz com que existam alguns fatores que vêm influenciar. Uma das situações que eu coloco aqui é a entrada da mulher no mercado de trabalho. A mulher atualmente também ela quer se qualificar. Né? Se ela quer entrar no mercado de trabalho, estar ativa no mercado de trabalho, ela necessita se qualificar. Se ela vai se qualificar, ela não tem tanto tempo disponível para a maternidade. Certo? Então, tudo isso é uma série de fatores. Certo? E sem falar que o fator educacional. O fator educacional é determinante. Então, você coloca aí as pessoas hoje, quando dizem assim, você vai perguntar por que você não tem mais filhos? E aí a resposta é simples, né? Porque criar filhos é um custo alto. Você tem um custo de saúde, tem um custo de educação. Então as pessoas, elas quantificam isso também, certo? Bom, pessoal, aqui eu quero também, então, eu quero essas 3 questões da página 70, tá bom? Nós terminamos os exercícios aqui, ó, tá certo? A aula, no que diz respeito ao número de exercícios, eu quero que vocês marquem, como eu já falei para vocês, a página 68, questão 1 e 2. A página 69, 3 e 4. E a página 70, 1, 2 e 3, tá certo? Só essas questões aí para o exercício de hoje. Eu vou aprofundar mais o conteúdo, né? Então, a partir dos anos 70, a taxa de crescimento da população brasileira apresentou uma queda constante, né? Isso aconteceu devido à diminuição na entrada, né, a diminuição da entrada de imigrantes. Então, o número de imigrantes no Brasil caiu, certo? Ao fato também que as famílias passaram a ter menos filhos, certo? Então, um exemplo aqui, eu cito a minha família, a parte de minha mãe, né? A minha avó, ela teve 22 filhos. 22 filhos. A geração seguinte, que foi a geração da minha mãe, né? Então, minha mãe decidiu ter 3 filhos. 3 filhos apenas. Olha aí como já caiu. A geração seguinte, que é os filhos da minha mãe, né? No caso, eu e meus irmãos, decidimos, meu irmão e minha irmã, 1 filho cada um. Né? E eu, 2 filhos. O padrão está sendo esse, pessoal. 1 ou 2 filhos no máximo. Né? Aí você pode, não, tem meu vizinho que tem 4, tem tal. Não, mas o padrão geral é esse. 1 ou 2 filhos. Certo? E aí, ó, veja só. Em 1960, o número de filhos por mulher estava em torno aí, ó, de 6. Já em 2020, certo? 2 filhos por mulher. 2020, não, 2010, perdão. O censo de 2010. Aqui, ó. 2 filhos por mulher. Então, no Brasil, vários fatores explicam a diminuição no número de filhos, né? E os motivos, né, de as famílias estarem menores, né, mulheres e homens passaram a ter acesso a mais informações, meios anticonceptivos, né, contraceptivos, que é a forma de planejamento familiar. Isso se chama planejamento familiar. Então,
para justamente cada relação que os casais tenham, não tenha como consequência já um filho. Certo? Então, com a expansão do o modo de vida urbano, nesse tempo também, né, devo enfatizar esse ponto aqui, a maior parte da população brasileira, de 1940 aos dias atuais, a maior parte da população brasileira passou a viver nas cidades. Então, o Brasil deixou de ser um país agrário-rural e se tornou um país urbano-industrial. Se ele se tornou um país urbano, então o custo de vida urbano é maior, né? O custo de vida urbano é maior. E tudo isso passa necessariamente pelo planejamento familiar. Você não vai querer ter mais filhos se o custo é maior. Isso aqui é matemática, ninguém pode escapar dela. Então, a maior inserção da mulher em diversos setores é outro fator, né? A mulher ela passa a participar cada vez mais do mercado de trabalho. Então, uma mulher que ela quer se qualificar, então, logicamente, a maternidade ela acaba retardando, né? Deixando para bem depois. Era normal, nos anos 80, as mulheres elas terem seu primeiro filho uma média de 18 a 24 anos de idade. Hoje, o primeiro filho está sendo retardado praticamente já próximo dos 30 anos. As mulheres começam a ter seu primeiro filho, certo? E também o aspecto do casamento, né? O aspecto do casamento. Maior parte estão retardando também o casamento, quando muitas vezes nem casar querem, né? As pessoas preferem viver de forma independente. Então, tudo isso modificou muito o perfil da população brasileira. No que diz respeito à distribuição, pelo próprio mapa aí, 2015, você já pode observar, né, que a população do Brasil ela se distribui de forma desigual. A maior parte da população do Brasil está localizada ao longo do litoral. Pode observar aí, né, as principais capitais do Brasil estão ao longo do litoral. Por que isso? Tem uma explicação histórica, né? O Brasil, o povoamento do Brasil ocorreu do litoral para o interior. Eu já expliquei para vocês os ciclos econômicos. Quando eu saí lá desde o Brasil colonial, cana-de-açúcar, pau-brasil, mineração, e vai, né, avançando, vocês vão vendo que todas essas atividades, até o café, né, vamos aqui na sequência, pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração, café, todas essas atividades aí, elas foram desenvolvidas ao longo do litoral, praticamente. Certo? Ao longo do litoral. Então, isso favoreceu o crescimento das nossas principais cidades ao longo desse litoral. E aí você pode observar que, seguramente, eu digo que 70% da população brasileira está nessa faixa litorânea. Quando você vai para o interior, estados como Mato Grosso do Sul, né, Tocantins, Amazonas, na região norte, meu amigo, então é uma imensidão de território, porém, no que diz respeito à distribuição da população, está em alguns bolsões de cidades. Né? No caso do Pará, Belém. No caso do Amazonas, fica restrito ali a Grande Manaus. Né? Então, e você vai analisar isso não só pelo aspecto econômico, mas também pelo aspecto natural. Então, a região aí é uma região de densas florestas tropicais, que dificulta também o povoamento. Certo? Então, a distribuição da população ela é muito relativa. Ela é muito relativa. Vou avançar aqui um pouco, né? Então, aqui, ó, além das atividades econômicas, o tamanho do território brasileiro, as políticas de ocupação, existia uma política de ocupação. A população absoluta do Brasil, ela passa já dos 208 milhões de habitantes, né? Então, como é que se sabe a densidade demográfica? O que é a densidade demográfica? É justamente a população por quilômetro quadrado.
Então é aí que você vê, o Brasil está entre os 10 países mais populosos do mundo, população absoluta maior, né? Mas, porém, no que diz respeito à população relativa, quando você pega a população, o número da população, e divide pelo território. Olha aqui, o território brasileiro. O território brasileiro é muito grande. Quando você divide a população pelo território, você vai ter uma densidade demográfica de 24,5 habitantes por quilômetro quadrado. 24 habitantes, não é nem 25 habitantes por quilômetro quadrado, gente. Aí você vai lá, vai para Singapura, olha a densidade demográfica de Singapura, olha a densidade demográfica de Hong Kong, olha as cidades ali cidade de Mônaco, exemplo, né? O Principado de Mônaco. Vocês vão ter uma população aí de mais de 10 mil habitantes por quilômetro quadrado, meu amigo. Então, há uma densidade bem maior. Então, devido então a esse baixo número, né, o Brasil é considerado, né, um país pouco povoado. Nós temos uma grande população, mas quando você divide essa população pelo tamanho do território, vai dar um número baixo. Então, a densidade demográfica não retrata fielmente a distribuição da população. Você vai ter locais aqui no Brasil que tem uma grande concentração populacional. São Paulo é o melhor exemplo, não é? A densidade demográfica é alta. Então, observe aqui, ó, a densidade demográfica dos 10 países mais populosos do mundo. Certo? E aí você tem, ó, Bangladesh, é que tem a maior densidade demográfica. Certo? Mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Certo? Índia, Paquistão, Nigéria. Olha o Brasil onde fica. A China, que é o país que tem a maior população do planeta, mas quando divide pelo território, cai para 146 habitantes por quilômetro quadrado. Mas aí você vai analisar assim, 60% do território da China, ele é ou montanhoso ou desértico. Aí acaba concentrando a população em determinados pontos. Xangai, Pequim, essas cidades de maior concentração. No caso do Brasil, você pega a Amazônia, a densidade demográfica da Amazônia é baixíssima. Se você for comparar o estado do Amazonas com o estado de São Paulo, então você vê uma grande diferença, né? Bem, pessoal, eu vou parar nossa aula por aqui, tá certo? Depois a gente continua. Valeu, até a nossa próxima aula.